Sobre Jesus, o homem mais famoso que já existiu. Existem cerca de 2 bilhões de pessoas neste planeta, aproximadamente um quarto da raça humana que o adoram. Então quem é ele? No que ele acredita? E por que ele é tão importante? Vamos primeiro analisar o que sabemos sobre o Jesus histórico. Houve um homem que viveu, e estes são fatos sobre os quais estudiosos, a maioria deles, concordam. Ele nasceu no ano 4 a.C., em um lugar chamado Galileia. Isso é importante porque a Galileia fica na Judéia, que hoje é Israel. E a Galileia é um ponto de encontro de muitas culturas, religiões e crenças diferentes. Essa região fazia parte do Império Romano e realmente estava no centro de grande parte do mundo naquela época. E então ele foi discípulo de alguém chamado João Batista. João Batista era um importante líder religioso judeu que acreditava no batismo como uma forma de purificar você dos seus pecados, para que pudesse se preparar para o reino dos céus. Deus está vindo, mas você deve primeiro limpar seus pecados e recomeçar para ser digno de sua chegada. Mas então, depois de algum tempo com João Batista, Jesus começou a formar seus próprios seguidores. E Jesus passou a pregar sua própria mensagem, que era muito atraente. E ele conquistou um grande número de seguidores, sendo bastante conhecido por seus poderes de cura. Então, se você estivesse doente, ele poderia curá-lo através do poder da fé e da crença. O que também sabemos é que por volta do ano 30 a 33 depois de Cristo, ou seja, quando ele tinha cerca de 34 ou 37 anos, ele foi crucificado pelos romanos. Crucificação. Não sabemos por que o crucificaram, mas acreditamos que ele foi crucificado. E a crucificação era a pior forma de morrer. E a crucificação era basicamente reservada apenas para 2 tipos de pessoas: bandidos, piratas ou rebeldes. Pessoas que desafiavam o Estado romano. Era realmente reservado para indivíduos pobres e analfabetos que não tinham status, porque a crucificação, você pode não saber disso, mas quando eles te crucificarem, tudo bem. Eles te pregam numa cruz e te penduram lá, entendeu? Você não morre por causa do sangramento ou da dor. Você morre por asfixia. Você morre sufocado. Então, o que acontece é que você está na cruz e, eventualmente, começa a perder as forças e você não consegue nem segurar o pescoço, entendeu? Então você está morrendo, sufocado, porque não consegue respirar. Leva cerca de 3 dias para morrer, certo? E foi isso que aconteceu com Jesus. E, historicamente, isso é tudo o que sabemos sobre ele, ok? Isso é o que foi confirmado por estudiosos, arqueólogos e pesquisadores. Jesus é a figura individual mais estudada da história da humanidade. Ninguém chega perto, mas na verdade não sabemos muito sobre ele, ok? Agora que analisamos o Jesus histórico, vamos analisar o Jesus bíblico, pois são 2 pessoas muito diferentes. O Filho de Deus, e ele está no céu, aproveitando a sua vida, mas vê o mundo abaixo dele. E ele sente pena de nós e quer nos libertar da nossa dor e do nosso sofrimento. Ele quer nos redimir e expiar nossos pecados e nossos crimes. E ele nasce de uma mãe virgem chamada Maria. E desde muito jovem, ele é um gênio religioso que atrai seguidores para si. E ele desenvolveu e ele tem 12 apóstolos, e está determinado a pregar a vinda do reino dos céus. Deus está vindo e devemos estar prontos para ele. Ele também prega uma religião de perdão e redenção, compaixão e generosidade e misericórdia. Então, ele dirá coisas como: não julgueis os outros, que aquele que estiver sem culpa, sem pecado, sem erros, seja o primeiro a atirar a pedra. Portanto, não devemos julgar os outros, porque todos nós temos nossas próprias falhas. Devemos ser generosos, abertos e compassivos com os outros, certo? Então ele estava pregando essa mensagem. Ele também era de muitas maneiras um revolucionário social, porque estava insatisfeito com a religião da época. Naquele tempo, a religião judaica era muito controlada pelo sacerdócio. Assim você demonstrava sua fé, fazendo sacrifícios de animais, basicamente pagando um tributo a Deus, e Jesus achava que isso estava errado. Você demonstra sua fé sendo uma boa pessoa, sendo generoso, recusando o materialismo, a ganância e a corrupção. Você não demonstra sua fé por meio de sacrifícios de animais.
E por isso ele irritou as autoridades religiosas daquela época, especialmente os sacerdotes do templo em Jerusalém. Então, eventualmente, ele foi traído por seu apóstolo chamado Judas Iscariotes, certo? Judas Iscariotes denunciou os supostos crimes de Jesus às autoridades religiosas. E por sua vez, as autoridades religiosas, os sacerdotes do templo, o entregaram ao governador romano daquela época. O nome dele era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos realmente não queria se envolver. Ele não sabia qual crime Jesus havia cometido, mas os sacerdotes insistiram, o povo judeu insistiu. E então, como um sacrifício, Pôncio Pilatos concordou em crucificar Jesus. Então Jesus foi crucificado e depois de ser crucificado e morrer, ele ressuscitou. Como sabemos disso? Porque ele apareceu diante de seus apóstolos e lhes disse: vim a esta terra para redimir e expiar os pecados dos homens. Agora eu cumpri isso. Portanto, Deus virá e purificará a terra de todo pecado. Espalhem minha mensagem, espalhem meu evangelho. Evangelho vem do grego e significa boa notícia, e eu voltarei para vocês, certo? Então, há uma promessa de que haverá uma segunda vinda. E quando Jesus retornar, ele virá como profetizado sobre as nuvens, e ele derrotará todos os inimigos de Deus, e eles construirão um paraíso. É isso que a Bíblia diz. E, aliás, o que é realmente importante para nós entendermos é que existem contradições na Bíblia. Porque tudo o que sabemos sobre Jesus vem de 4 biografias na Bíblia, certo? Os Evangelhos, as Boas Novas. E elas foram escritas por 4 pessoas diferentes, que chamamos de Marcos, Mateus, Lucas e João. E, novamente, há inconsistências dentro dessas biografias, certo? Mas se você juntar todas, essa é a história de Jesus. Agora, quando você ouve a história, há certos problemas com ela. A maior história o maior problema é, se ele é de fato o Filho de Deus, se ele é divino, como explicamos a crucificação e a ressurreição, porque o Filho de Deus precisa morrer. E como um Filho de Deus, e essa é uma das questões mais intrigantes e confusas do cristianismo, e ela nos acompanha há cerca de 2000 anos, certo? Então ninguém realmente resolveu essa questão. Mas a explicação padrão é a seguinte: por que Jesus teve que vir à Terra? A razão é que Deus e os filhos que ele criou, nós estamos em guerra. Há uma guerra religiosa acontecendo. Deus nos criou e nos colocou no jardim do Éden, Adão e Eva. E Deus nos disse: ouçam, isto é o paraíso. Vocês podem fazer o que quiserem, mas há apenas uma regra que não devem quebrar. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é tudo o que precisamos fazer. Não coma aquele fruto, mas nós o desobedecemos. Ele nos exilou do paraíso. E em nossa estupidez, em nossa ignorância, em nosso egoísmo, nunca chegamos a reconhecer nosso próprio pecado original, nossas próprias falhas. E assim continuamos cometendo mais e mais erros, o que levou a um mundo mais corrupto e decadente. Deus lá no céu está esperando que peçamos perdão, que admitamos nossos erros. E nós nos recusamos a fazer isso porque somos crianças, somos tolos. Mas Deus, mesmo sendo misericordioso, mesmo sendo sábio, precisa ser pedido por perdão antes que possa nos perdoar. Certo? E Jesus, que é o Filho de Deus, reconhece esse conflito, reconhece esse impasse e ele decide. Ele virá à terra e se sacrificará para expiar os pecados do homem e nos libertar da nossa própria estupidez e ignorância, e permitir que Deus nos perdoe. Mas se você pensar bem, tudo isso é obra de Deus, porque Deus está nos permitindo perdoar a nós mesmos. De muitas maneiras, o que isso faz é resolver o problema de Aquiles. Lembre-se, nós falamos sobre a Ilíada, certo? E na Ilíada há um conflito central, e é o problema de Aquiles. Lembre-se que Aquiles é esse grande guerreiro que se recusa a lutar pelos gregos, porque Agamenon, o rei, o insultou, mas na verdade ele quer lutar. A Bíblia junta a história de várias outras figuras mitológicas para poder fazer Jesus histórico uma figura de adoração, né? Quem fala muito bem sobre isso é o Antônio Miranda. Eu gosto também do Mise Maria. Eu não sou ateia, mas eu gosto bastante dessa visão que as pessoas têm da Bíblia de destrinchar historicamente, porque infelizmente muitas pessoas usam a Bíblia para poder
doutrinar as pessoas. E é isso que a gente vê no mundo, né? Sua arrogância, ele causa a morte de seu amigo Patroclo. E quando Patroclo morre, Aquiles fica ainda mais furioso. Para si mesmo, ok? E é por isso que ele desconta sua raiva em Heitor. Ele não reconhece suas próprias falhas, não reconhece seu próprio pecado, e foi preciso Príamo para libertá-lo de sua ira. Lembre-se, Príamo perdoou Aquiles. E quando Príamo perdoou Aquiles, libertou Aquiles de sua própria culpa. O problema, porém, é que se Príamo nunca tivesse perdoado Aquiles, então Aquiles teria ficado preso em sua depressão e raiva. Então esse é o problema de Aquiles. Se não conseguirmos nos perdoar, quem nos perdoará? E a resposta, é claro, é que Jesus vai te perdoar. E essa é a ideia fundamental do cristianismo. Não fique com raiva de si mesmo. Não se odeie. Não se sinta culpado porque Jesus já te perdoou, o que permite que você seja um novo você. Agora você pode ser quem quiser, porque Jesus expiou ou tirou seus pecados e sua culpa. Se você acreditar nele, então você se tornará uma nova pessoa. Você pode se... Gente, só um detalhe que eu tô desfazendo e refazendo esse negócio. É a primeira peça que eu faço. Tô fazendo um cachecol e é um ponto só. É só ir até o fim da carreira e recomeçar. Mas vira e mexe eu vejo que eu esqueço e que eu faço no ponto errado e que depois ele vai entortando porque pulei alguma coisa ou eu coloquei um ponto a mais. Então, tá difícil, meu irmãozinho, tá difícil. Então, essa é a ideia do cristianismo. Jesus fez o sacrifício para nos libertar da nossa própria culpa, da nossa própria vergonha. Assim, podemos ser livres para adorar a Deus em sua glória. Alguma pergunta? E não só isso, mas por causa do sacrifício de Jesus, agora todos são livres para adorar a Deus. Porque antes, lembre-se, Deus era uma religião dentro do judaísmo. Só os judeus tinham acesso a Deus. E mesmo dentro da própria religião, na verdade, apenas os sumos sacerdotes tinham acesso a Deus. Então Jesus veio à Terra para nos dizer, a todos os humanos, a toda a raça humana, que Deus está dentro de todos nós. Você não precisa ser judeu para acreditar em Deus. Você pode simplesmente ser uma pessoa que deseja acreditar em Deus. E essa é uma ideia que está lindamente encapsulada no Evangelho de Marcos. Então vamos ler esse trecho juntos. Foi nesse momento que Jesus foi crucificado e morreu, ok? Então Jesus deu um forte grito e expirou. Assim, o Filho de Deus morreu. Ele cumpriu sua missão. E a cortina do templo rasgou-se em duas, de cima a baixo, certo? Esta é uma frase extremamente importante. A cortina é a porta dentro do templo. E a cortina é o que protege o santuário interior, o cômodo mais sagrado chamado Santo dos Santos, entendeu? De todas as outras pessoas. Quando o sumo sacerdote pode entrar lá, por quê? Porque esse cômodo é onde Deus está, certo? Então, quando a cortina se rasga em duas, o que isso nos diz é que Deus agora está liberado para o mundo. Deus estava preso dentro do templo, mas agora que a cortina foi rasgada em duas, por causa do sacrifício de Jesus, Deus agora pode entrar no mundo e todos nós podemos ter acesso a Ele. Ele não está mais preso dentro da cortina. Isso faz sentido? E quando um centurião é o romano, não outro judeu, que estava de frente para ele, certo? Então o centurião estava de guarda para garantir que ninguém viesse salvá-lo. Jesus viu isso dessa forma. Ele deu seu último suspiro. Ele disse, de fato, este homem era o Filho de Deus. Então, a primeira pessoa a reconhecer quem Jesus realmente é, não foram seus apóstolos, mas um romano que o viu morrer. Então, ele, o centurião, é o primeiro cristão da história, porque ele vê por si mesmo. Este homem, este Jesus, era realmente o Filho de Deus. Uma figura divina que veio à Terra para nos libertar dos nossos pecados e construir uma conexão entre nós e Deus. Então, essa é a base da fé cristã. Você acredita que Jesus veio à Terra para expiar nossos pecados e nos libertar da corrupção da religião no mundo ao nosso redor? Isso faz sentido, pessoal? Alguma pergunta até agora, antes de eu continuar? Então, embora essa seja uma história bonita e tenha tocado pessoas por milhares de anos e milhões de pessoas, ela realmente não faz muito sentido. Existem problemas dentro da história. O maior problema é a ideia de expiação e do pecado original.
Lembrem-se, antes de estudarmos a Bíblia, estudamos a história de Adão e Eva e dissemos muito claramente que o que a Bíblia diz é que tanto Deus, Yahvé, quanto Adão e Eva foram culpados. Adão e Eva realmente desobedeceram a Deus e comeram da árvore, mas Deus mentiu para eles. E Deus também, dissemos, reconheceu seu erro. Além disso, lembre-se, Deus já nos puniu por nossa desobediência. Deus disse a Adão: de agora em diante você terá que trabalhar duro para cultivar o alimento para sua família. E ele disse a Eva: de agora em diante você sofrerá dores no parto. Quando der à luz, você sofrerá dores imensas. Ok? Portanto, Deus já nos puniu pelo nosso pecado original. E o último problema é que Deus nos expulsou do paraíso porque temia que comêssemos da árvore da vida, que nos daria a vida eterna. Então, essa ideia de pecado original e expiação não faz nenhum sentido. Além disso, por que Deus está bravo conosco? Se Ele é Deus, se Ele é a perfeição, por que Ele precisa ficar bravo conosco? O que fizemos para deixá-lo irritado? O Antônio Miranda, ele fala muito sobre isso. Ele tem um canal de react, né? Eu gosto bastante de assistir porque ele pega os vídeos dos pastores que ficam pedindo dinheiro, né? Os legendários e todas essas coisas, e vai destrinchando com trechos da Bíblia, falando sobre o que a Bíblia, que eles tanto citam na hora de pedir dinheiro, ela realmente fala, ao mesmo tempo que mostra questões históricas que batem de frente com coisas que estão datadas da Bíblia. Então, fora que ele é engraçado, né? Então, eu indico bastante. O pai ficaria sempre bravo com seus filhos? É responsabilidade dos filhos pedir perdão ou responsabilidade do pai perdoar seus filhos? Então, essa é uma história extremamente problemática. Parece lindo. Quando você começa a pensar nisso, torna-se extremamente problemático. Além disso, há elementos nesta história que não são historicamente precisos. O maior problema é o seguinte: a Bíblia afirma explicitamente, em alguns trechos, que foram os judeus que mataram Jesus. E isso é problemático porque tem sido usado para justificar comportamentos e linguagem antissemitas ao longo dos séculos. Historicamente, não foi isso que aconteceu. Tudo bem? Então, deixe-me apresentar alguns motivos pelos quais não acredito que tenha sido isso que aconteceu. O primeiro motivo é que a Bíblia não reconhece que, naquela época em Jerusalém, havia muitas autoridades religiosas diferentes entre o povo judeu, e elas estavam em conflito umas com as outras. As três principais facções são os saduceus, os fariseus e os essênios. Ok? Essas são as três principais facções. Os saduceus são os aristocratas, são os sacerdotes responsáveis pelo templo. Eles são basicamente a autoridade central da religião. Mas aí você tem os fariseus, que argumentam que o que importa não é o sacrifício de animais, mas a obediência à lei de Deus. E esses são os reformadores. E eventualmente deles emergirão aqueles que chamamos de rabinos, basicamente os atuais líderes da fé judaica. E então você tem os essênios, que acreditam que o Apocalipse está chegando. Deus está retornando à Terra. O importante é negar a realidade material, viver frugalmente, viver em paz, viver em harmonia uns com os outros. Ok? E sabem de uma coisa, pessoal? Esses três grupos se odeiam. Eles estavam sempre em conflito um com o outro. Eles nunca entraram em guerra uns com os outros, porque acreditavam que todos eram povo de Deus. Portanto, devemos argumentar que não devemos nos matar uns aos outros, ok? Portanto, a ideia de que esses sacerdotes enviaram Jesus para a morte não se encaixa realmente na cultura e nos costumes daquela época. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a Bíblia faz Pôncio Pilatos parecer A Bíblia retrata Pôncio Pilatos como alguém muito relutante e até mesmo, por vezes, simpático a Jesus. É uma atitude muito pró-mulher. Mas temos muitas informações. Não é pró-mulher que ele falou, provavelmente foi pró-governo, alguma coisa assim, né? E aí a tradução automática pegou diferente. Sobre Pôncio Pilatos, o governador da Judéia naquela época. O que sabemos sobre ele é que era um brutamontes violento, como a maioria dos romanos. Os romanos têm uma reputação notória de serem violentos em primeiro lugar. Eles não são muito políticos. Eles não são muito estratégicos. Eles gostam de matar pessoas. E nessa época, Pôncio Pilatos tinha um grande conflito com os judeus de Jerusalém.
Para os judeus, a primeira lei dos 10 mandamentos é: não adorarás falsos ídolos. Pôncio Pilatos representava o Império Romano e o falso ídolo deles era o imperador. Então, o rosto do imperador, Tibério, estava nas moedas e havia bandeiras e cartazes ao seu redor. E Pôncio Pilatos queria trazer o culto a César para Jerusalém, o que ofendia os judeus. Porque os judeus não podiam ter falsos ídolos dentro de sua cidade, a cidade sagrada. E isso criou muitos conflitos entre Pôncio Pilatos e os judeus. Houve algumas circunstâncias em que os judeus foram até Pôncio Pilatos para reclamar. E Pôncio Pilatos disse: se vocês não saírem da minha casa, vou matar todos vocês. E os judeus começaram a se alinhar e dizer: venha, faça o que quiser, pode me matar, certo? E então Pôncio Pilatos teve que ceder. Ele não tinha fé. Os judeus estavam todos dispostos a morrer para proteger sua religião. Portanto, Pôncio Pilatos não era uma pessoa muito política, nem muito astuta, ok? Ele continuou a ofender os judeus. Portanto, a ideia de que Pôncio Pilatos pudesse ter simpatia por Jesus não faz sentido. Se Pôncio Pilatos pudesse matar um judeu, ele o mataria, ok? Alguma pergunta até agora? Vou apresentar meus argumentos, ok? Vou explicar para vocês que a Bíblia, o que ela diz, não é realmente preciso. Tudo bem? Vou reconstruir a figura histórica de Jesus e, com base na minha leitura da história e da Bíblia, vou dizer a vocês no que ele realmente acreditava, ok? E só para deixar claro, eu não sou um estudioso. Eu realmente não estudei tanto a Bíblia, ok? Tudo o que eu fiz foi muita pesquisa independente. Então, leve o que eu digo com um certo ceticismo, ok? Sintam-se à vontade para me desafiar ou questionar meu argumento a qualquer momento. É só levantar a mão. Antes de falar sobre Jesus, quero falar sobre a circunstância histórica de Jerusalém e da Judéia nessa época. Então, vamos fazer um breve resumo do que aprendemos até agora. Aprendemos que o rei Davi foi o fundador da religião, um dos principais fundadores da religião. E nesse momento da história, por volta de 1000 a.C., este é realmente o auge e o ponto máximo do Estado de Israel. E eles estão muito confiantes, muito abertos, muito generosos. Mas depois que Davi morre, seu filho Salomão não consegue manter o reino unido. E ela se divide em duas: o reino do norte e, com o tempo, porque Israel está em uma localização tão estratégica, certo? O Levante é o centro do mundo. Ambos esses lugares serão conquistados por estrangeiros. O reino do norte será conquistado pelos assírios. Judá será conquistada pelos babilônios. E a elite é enviada para o exílio na Babilônia, onde basicamente desenvolvem a religião do judaísmo em sua forma moderna, certo? Os persas devolveram os judeus a Israel. Judéia e Israel. E lá eles escreveram a Bíblia, ok? E isso resulta em 444. Mas então, os persas foram conquistados pelos gregos por Alexandre o Grande em 301. E agora Ptolomeu, o general grego, está no comando da região. E Ptolomeu está no comando do Egito. O Egito é muito rico. Assim, Ptolomeu preferia usar dinheiro para resolver disputas. Então, basicamente, o que ele faz é dizer à elite judaica, aos sacerdotes: ei, a religião de vocês é realmente interessante. Por que vocês não vêm a Alexandria, a capital do Egito, e traduzem a Bíblia hebraica para a Bíblia grega? Para que todos possamos apreciar a beleza e o poder das suas palavras, ok? E chamamos essa Bíblia de Septuaginta. Septuaginta. E isso é muito importante. Você não precisa conhecer essa palavra, mas lembre-se, esta é a Bíblia em grego. Ela se torna a base do cristianismo, porque a maioria das pessoas, quando o cristianismo surge, não vai conseguir lê-la. Hebraico eles não vão conseguir ler, mas grego sim. Mas então, em 167 A.E.C., Jerusalém é conquistada pelo Império Seleucida, por Antíoco. E Antíoco é um brutamontes. Então ele vai lá e profana o templo, oferecendo um sacrifício a Zeus, um sacrifício de porco a Zeus, dentro do templo deles. E isso ofende tanto os judeus que eles iniciam uma guerra de guerrilha que dura décadas contra o Império Seleucida. Certo, em 63 antes da Era Comum, os romanos conquistam Jerusalém. Pompeu, o Grande, o general romano, chega e conquista, sitia Jerusalém.
Ele mata dezenas de milhares de judeus, escraviza outros e os envia por todo o império. Neste ponto da história, e Jesus nasce algumas décadas depois, em 4 a.C., certo? Os judeus se tornaram extremamente fanáticos em relação à sua religião, ok? Eles precisam explicar se eles são o povo escolhido, se Deus, o Yahweh deles, é o melhor Deus do mundo, por que essas coisas horríveis estão acontecendo, certo? Por que o reino deles, foi dissolvido e depois conquistado por estrangeiros? E não só isso, mas esses poderes estrangeiros, os babilônios, os gregos, os romanos, vêm e insultam o Deus deles. Eles queimam o templo, profanam o templo e matam muitos dos escolhidos de Deus. Então, por que isso está acontecendo? E a explicação é dupla. A primeira explicação é: não fomos suficientemente leais a Deus. Deus enviou esses estrangeiros para nos conquistar porque desobedecemos a Deus. Adoramos ídolos estrangeiros e nos recusamos a seguir os mandamentos de Deus, ok? Essa é a primeira explicação. E a segunda explicação é a ideia de escatologia apocalíptica. Escatologia apocalíptica, ok? Este termo é muito importante para as próximas aulas, então vamos analisar o que ele significa. Escatologia é uma palavra que vem do grego eschaton, que quer dizer o fim do mundo, tempos do fim. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação ou desvelamento, ok? Revelador. Assim, a escatologia apocalíptica significa dizer como o mundo acaba com o retorno de Deus. Então, toda essa porcaria está acontecendo porque Deus está planejando seu retorno para fulminar todos os seus inimigos, para destruir todos esses impérios que profanaram seu nome. E é nisso que a maioria dos judeus acreditava na época de Jesus. Quando Jesus nasceu, presumia-se que Deus estava prestes a retornar ao mundo e destruir todos os seus inimigos. E havia muitos profetas por aí pregando essa mensagem. Jesus era um deles, mas não era único em sua mensagem de que o reino dos céus estava retornando. Alguma dúvida sobre essa história? Vocês entenderam? Certo? Vamos continuar? Tudo bem. Essa é a história, mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que o Levante é realmente o centro do mundo, é o ponto de encontro do mundo. Todas as grandes religiões estão no Levante. E Jesus está absorvendo e tentando compreender essas diferentes religiões. Então vamos falar sobre as principais religiões. Você tem os gregos com Platão, certo? Então vamos relembrar o que é a filosofia platônica. Platão acredita que Deus é chamado de forma do bem. Da forma do bem emanam outras ideias como razão, verdade, beleza, justiça. E então dessas emanam manifestações físicas chamadas as formas. Certo? Isso é chamado de reino das formas. Isso é basicamente o paraíso, ok? Você pode ver isso como o paraíso. Nós vivemos em uma realidade de sombras, que é apenas uma imitação da forma do bem. E o nosso objetivo na vida é estudar filosofia para retornar à forma do bem. A matemática nos ajudará a retornar à forma do bem. Platão tirou essa ideia dos egípcios, entendeu? E os egípcios chamavam essa ideia de geometria sagrada, matemática, porque a geometria sagrada é uma linguagem e um pensamento dos deuses. Faz sentido? Por isso é Platão. Além disso, nessa época, devido à influência dos persas, surgiu o zoroastrismo. Lembre-se, no zoroastrismo, o criador é Ahura Mazda. Ele é o Deus perfeito da luz. E ele cria um mundo perfeito onde nós, humanos, somos livres para escolher o que quisermos. Este mundo acabou sendo corrompido por um Deus maligno equivalente a Azor Ahasta. E agora nós, humanos, devemos lutar pelo bem. Podemos escolher lutar pelo mal, mas se você lutar pelo bem, isso permitirá que o bem vença no final. Eventualmente surgirá um Salvador, um Messias, um herói que liderará o exército da luz em uma batalha final contra o exército das trevas. E nessa batalha, o exército da luz triunfará. E então surgirá um rio, e todos que já morreram serão ressuscitados dos mortos, e todos serão obrigados a atravessar esse rio. Se você foi uma boa pessoa, você lutou pela verdade. Se você foi compassivo, você atravessará esse rio e se sentirá purificado de todos os seus pecados e erros. E você surgirá como uma alma perfeita que viverá no paraíso para sempre. Mas se você foi uma pessoa má, você queimará nesse rio e então será condenado ao sofrimento por toda a eternidade. Isso é o zoroastrismo. Depois você tem o budismo e o hinduísmo, certo?
E novamente, pessoal, lembrem-se, este mundo é interconectado. Então, os gregos conhecem muito bem o budismo e os budistas conhecem muito bem os gregos, certo? Portanto, Jesus terá acesso aos ensinamentos budistas e hindus. Na tradição budista e hindu, existe uma verdadeira realidade chamada Brahman. Então, pense nisso como uma forma do bem. Nós vivemos em uma realidade falsa onde temos que sofrer com a dor. Mas através de nossas boas ações, através do Dharma, podemos alcançar a moksha. O que é moksha? Moksha significa libertação de volta ao Brahma. Então, o hinduísmo é muito semelhante ao platonismo. Ao mesmo tempo, além das religiões, também existem grandes filosofias circulando por essa região. Então, você tem o estoicismo, que era no que os romanos acreditavam, você tem o cinismo e o epicurismo. Essas são algumas das principais correntes. O cinismo é o que Jesus acreditava, que é a rejeição de toda a realidade material. Os cínicos acreditam que é importante usar roupas ruins e pedir comida, porque a realidade material é uma mentira ou é má. Ao mesmo tempo, você também tem o que chamamos de religiões pagãs ou rituais pagãos, geralmente em torno do culto a Dionísio. Vamos falar sobre isso mais adiante na nossa aula. Isso é muito importante. Mas tudo o que quero que vocês lembrem é que esses são rituais pagãos onde as pessoas se reúnem. E elas usam psicodélicos, usam drogas para ficarem muito alteradas a fim de aumentar seu êxtase religioso. E isso serve para criar um sentimento de unidade, de interconexão. O que é realmente importante nesses rituais pagãos é focar que você tem um igualitarismo. Então você pode ser um escravo, pode ser uma pessoa rica, mas uma vez que você entra nesses rituais, todos são iguais e eles rejeitam a hierarquia social do mundo real. Ok? Não todos, mas muitos desses rituais pagãos fazem isso. Então, como você pode ver, nessa época havia um enorme fervor religioso no mundo. Todos estão buscando a verdade, todos estão buscando um mundo mais pacífico, mais interconectado, um mundo mais real. E Jesus está atuando dentro desse contexto. Jesus é um gênio religioso único que consegue sintetizar todas essas ideias em uma nova religião, mas ela não se chama cristianismo. Não se chama cristianismo. Jesus não é quem fundou o cristianismo. Essa pessoa se chama Paulo. Vamos falar sobre Paulo na próxima aula. Mas Jesus fundou uma nova religião que atraiu muitos seguidores. E então, como se chama essa nova religião? Naquela época, obviamente, não havia um nome para essa nova religião, mas hoje chamamos essa nova religião de gnosticismo. Jesus foi o fundador de uma religião chamada gnosticismo, não cristianismo, gnosticismo. Existe uma diferença. Então, o que é o gnosticismo? Se você olhar para a maioria das religiões, há 3 camadas principais. Existe uma camada secreta, que está disponível apenas para o fundador e seus seguidores mais próximos. Existe uma camada interna, certo? Uma camada interna que é o que ele ensina aos seus discípulos. E existe uma camada pública, uma camada externa, que é o que ele prega ao público, certo? Você entende? Então, a maioria das religiões terá esse sistema de 3 camadas. Uma camada secreta, que são os ensinamentos secretos. Uma camada interna, que é o que os discípulos aprendem. E então, há uma camada pública. Então, o que é importante para nós entendermos é que essas 3 camadas operam em níveis diferentes e falam verdades diferentes. Mas todos eles estão interconectados, certo? Eles são coerentes e são um só. Então, Jesus era um gnóstico. O que isso significa? Vamos olhar para a camada externa. O que Jesus pregava era uma religião de compaixão, de perdão, de misericórdia, de igualitarismo. Então, vamos olhar para Mateus, o Evangelho de Mateus. Isto é do Sermão da Montanha, certo? E é isso que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas, neste mundo, quem tem valor não são os ricos, mas os pobres, porque Deus favorece eles. Se você é uma pessoa pobre, encontrará consolo e conforto nessa ideia. Você pode ser pobre, pode não conseguir comer o suficiente, mas Deus ama você mais do que a todos. Então é isso que Jesus ensina ao público. Mas então a pergunta é, por que isso seria verdade? Por que isso seria verdade? E então, para que isso faça sentido, precisamos entender a camada interna e secreta, que não nos é revelada em Mateus. Mas existe um evangelho secreto chamado Evangelho de Tomé, que descobrimos recentemente. Certo, ele só foi descoberto em 1945 numa cidade chamada Nag Hammadi.
E esse evangelho não está na Bíblia, mas nos revela o que Jesus pensa. Então vamos ver o que ele diz. Há duas coisas. Certo, há luz dentro de um homem de luz e ele ilumina todo o mundo. Se ele não brilha, ele é escuridão. Certo, o que isso significa? Pode significar muitas coisas. E como expliquei para você, é possível olhar para a citação a partir de 3 camadas diferentes. Na camada pública, há luz dentro de um homem de luz e ele ilumina todo o mundo. Se ele não brilha, ele é escuridão. Na camada pública, isso significa que precisamos ser boas pessoas, certo? Deus favorece as pessoas que fazem o bem, que são generosas, que são compassivas, certo? Essa é a camada pública. Depois há uma camada interna, certo? A camada interna é, o que ele está dizendo aos seus discípulos é, se vocês querem me seguir, devem renunciar ao mundo. Se você é rico, renuncie à sua riqueza. Se você é pobre, renuncie aos seus filhos e à sua esposa e siga-me. Seja um exemplo para todos os outros. Mas também existe uma camada secreta. E vamos olhar para a camada secreta. A camada secreta é um conhecimento secreto sobre o mundo. Um entendimento secreto de como o mundo funciona. E somente Jesus e seus seguidores mais próximos entendem e reconhecem. Isso é o que chamamos de gnosticismo. A ideia é a seguinte, basicamente segue as linhas de Platão, budismo e hinduísmo. No início, há um Deus chamado Mônada, ou o Um. Ele é perfeito, ele é eterno, imutável e ele é perfeito. O Deus de Platão. A Mônada cria díades pares que são perfeitos. Um deles se chama Sofia. E então, esses pares criam, com a permissão da Mônada, tríades, certo? E tudo isso é um mundo perfeito, porque a perfeição cria a perfeição. O problema é que um desses deuses, chamado Sofia, que representa o conhecimento, decide que pode ser como a Mônada. Lembre-se, o que torna a Mônada especial é que ela cria coisas novas a partir dos próprios pensamentos. As díades são forçadas a se unir entre si para criar coisas novas. Então Sofia quer criar algo por conta própria, sem a permissão de seu parceiro ou da Mônada. Mas quando ela faz isso, está desafiando as regras do universo e por isso cria um monstro, certo? Isto é, um monstro. E Sofia sente vergonha do que fez, certo? Ela pensa, meu Deus, isso foi um erro, isso foi uma tragédia. Então, o que ela faz é esconder esse monstro em uma realidade diferente, certo? Ela obscurece essa realidade. E esse monstro é ignorante em relação à verdadeira realidade. Então, o monstro não sabe, que ele é um monstro e ele acha que é um Deus. E ele se sente sozinho, então começa a criar o mundo, nós. Na Bíblia, o nome do monstro é Javé, e ele cria Adão e Eva e cria o mundo. E o mundo está completamente bagunçado, porque foi todo criado por um monstro. E é por isso que existe a origem do pecado, da corrupção e do mal neste mundo. Porque o nosso Deus é um monstro que desafia o verdadeiro Deus. E é por isso que, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque se você é pobre, você está desafiando a realidade material. Para vencer neste jogo criado por um monstro, você mesmo precisa se tornar um monstro. Portanto, os ricos, os poderosos, são pessoas más. Se você é pobre, você não participa dessa maldade e, portanto, você é abençoado por Deus. E é Deus quem vai redimir você e recompensá-lo no fim do mundo, certo? E quem é Jesus? Jesus é o filho, ou um filho da Mônada que veio ao mundo para nos revelar essa verdade sobre o nosso mundo, certo? E é isso que ele diz. Há uma luz dentro do homem de luz e ele ilumina todo o mundo. Se ele não brilhar, ele é escuridão. Nossos corpos são maus. Por quê? Porque sentimos dor. Nós morremos. Um Deus perfeito não nos faria vivos, porque isso não faz sentido. Porque um Deus perfeito condenaria seus filhos ao sofrimento que sofremos todos os dias? Isso não faz sentido. Só um monstro faria isso. Mas mesmo que o monstro nos crie, ainda há uma centelha divina em nós que vem da Mônada. E se reconhecermos isso e escolhermos uma vida de bondade, buscando o verdadeiro conhecimento, essa luz iluminará o mundo. Mas se não fizermos isso, então continuaremos a sofrer na escuridão, certo? E é isso que é o ensinamento secreto. Gente, em cada um de nós há uma centelha divina da Mônada. E assim, podemos desafiar ou escapar desta realidade criada por um monstro. Mas você precisa reconhecer isso. E este é um ensinamento secreto de Jesus. Vamos olhar para mais uma citação do Evangelho de Tomé para realmente entender essa ideia. Quando fizerdes dos dois um só, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea um só e o mesmo, de modo que o macho não seja nem macho nem fêmea,
E quando fizerdes olhos no lugar de um olho, então entrareis no reino. Ok? Como você pode escapar deste mundo? Você pode escapar deste mundo observando este mundo, tudo está interligado. Essas categorias, rico, pobre, masculino, feminino, são criadas pelas autoridades deste mundo que adoram um monstro. Devemos reconhecer a conexão ou a humanidade em cada um de nós. É por isso que é importante mostrar misericórdia, ser compassivo, porque estamos todos presos juntos. E é somente ao reconhecermos nossa humanidade comum que poderemos escapar deste mundo. Quando você molda seus olhos no lugar de um olho certo, quando você realmente enxerga, então você escapa. Você tem olhos e você acha que o que vê é verdade, mas não é verdade. É tudo uma mentira. Você precisa enxergar com sua alma, com a centelha divina que está em você, e então verá a verdade. Nessa religião, por que Jesus morreu? Bem, quero dizer, ele morreu porque isso é algo bom, certo? Se você morre, você consegue escapar de volta para a verdadeira realidade. Mas também ele morreu para nos despertar, para nos inspirar, para chamar nossa atenção, porque sua morte foi tão trágica que nos impressionou a ponto de focarmos nossa atenção em Jesus. E quando focamos em Jesus, focamos em seus ensinamentos e lentamente, com o tempo, através do nosso próprio processo de autodescoberta, conseguimos reconhecer o verdadeiro ensinamento, o ensinamento secreto de Jesus. E uma vez que reconhecemos os verdadeiros ensinamentos de Jesus, somos capazes de praticar uma vida compassiva, generosa e misericordiosa. Somos capazes de trazer luz ao mundo e, em nossa morte, conseguimos escapar de volta para a verdadeira realidade, ok? E esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus. Então faz sentido, pessoal? Agora que reconstruímos sua verdadeira crença, vamos analisar sua vida. O que aconteceu? Ok, Jesus em algum momento consegue desenvolver sua teoria do mundo, sua religião, e se você acredita na sua teoria, você quer divulgá-la, certo? Você quer que as pessoas conheçam sua teoria. Então ele vai para Jerusalém, que é a capital religiosa dos judeus, ok? Se você quer que as pessoas lhe deem atenção e reconheçam que você está falando a verdade, você... Gente, eu desisti dessa peça. Eu comecei a ler errado e achei que depois eu ia conseguir remendar. E eu não tô conseguindo. Então eu vou amar e abrir a mão. Eu vou começar uma do zero depois. Sim, não tô conseguindo não. Tá bom. Nossa, gente, olha, não tem tipo de tem porra mundo que já tá acabando. E eu simplesmente não consegui fazer a hora aqui, daqui pra baixo, está fazendo errado. E o fake errado pra mim tá melhor. Pra mim está melhor do que esse ponto aqui, ele está certo, né? A Jerusalém. O problema é o seguinte. Primeiro de tudo, os romanos estão em Jerusalém e eles querem matar profetas porque veem os profetas judeus como problemáticos. O segundo problema é que quando você vai a Jerusalém, está competindo com outras autoridades religiosas, ok? Agora você está ameaçando a autoridade dos saduceus, dos fariseus e dos essênios. Mas Jesus não tem protetores. Ele não tem, por exemplo, uma facção política poderosa que o proteja. Assim, os romanos viram uma oportunidade para dar uma lição aos judeus. Então, eles o prenderam e depois o crucificaram. Faz sentido? Mas depois que ele fez isso, o que eles não perceberam é que isso o transformaria em um herói. Porque neste momento, todos estão pensando em escatologia apocalíptica. Eles pensam que o mundo está acabando, que o Messias está chegando e ficam tão chocados com a morte de Jesus que começam a falar sobre ele, ok? Vamos fazer um exercício mental. Digamos que eu sou um rei e todos me odeiam. Todo mundo me odeia. Eu sou um rei, mas todos me odeiam e há 3 profetas que se manifestam contra mim, certo? O primeiro profeta, profeta A, diz: eu sou filho de uma prostituta, minha mãe era uma prostituta. O profeta B diz: eu matei meu irmão para tomar o trono. É isso que o profeta B diz. O profeta C diz: eu roubo do exército, certo? O dinheiro que deveria ir para o exército, eu roubo. Então, esses são 3 profetas que falam mal de mim. E o povo fica confuso sobre em quem acreditar. Quem eu devo seguir? Profeta A, profeta B ou profeta C, certo? Então, como você sabe quando alguém está falando a verdade? Bem, você sabe quando o rei mata alguém, certo? Isso faz sentido. Se eu matar o profeta B, isso significa que o profeta B deve estar falando a verdade. E então, vocês começarão a seguir os ensinamentos do profeta B. Então, nessa época, porque os romanos mataram Jesus, eles transformaram Jesus em um herói e agora as pessoas estão interessadas nos ensinamentos de Jesus. E é por isso que ele se tornou tão famoso. Certo? E também, se você pensar bem, o gnosticismo é realmente atraente para as pessoas. Faz muito sentido.
Mas então vem a pergunta mais importante do cristianismo, que é a seguinte: se o próprio Jesus era gnóstico, se era isso que ele ensinava, que existe uma luz em nós e que devemos trabalhar constantemente para deixar o mundo, para iluminar o mundo com a nossa luz, como é que passamos daqui do gnosticismo para a Bíblia, para o cristianismo moderno, que nos ensina que Jesus veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados e que ele voltará para salvar o mundo? Como foi que passamos daqui para aqui? E essas são duas concepções de mundo radicalmente diferentes. Na verdade, se Jesus estivesse vivo hoje e visse que o adoramos como Redentor, ele ficaria horrorizado com o que fazemos. Mas ao ver isso, ele ficaria horrorizado com o cristianismo. E é sobre isso que vamos discutir na próxima aula. O que mostrarei a vocês na próxima aula é o verdadeiro fundador do cristianismo. Quem desenvolveu essa religião não foi Jesus, mas sim Paulo. Ok? Paulo, tudo bem? Portanto, o cristianismo, a religião que se baseia em Jesus, é muito diferente de Jesus e do que ele realmente ensinou. E o que aprendemos com essa história é que no final deu certo, consegui fazer aí primeira belezinha.